Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o prefeito eleito de São Paulo, João Dória. Hoje, o Jornal da Gazeta recebe João Dória, do PSDB, prefeito eleito no primeiro turno, com 3.085.187 votos, o que significa eleito com 53,29% dos votos válidos na capital paulista. Obrigada, Dória, por estar conosco. E eu quero cumprimentá-lo. Expressar aqui o cumprimento por essa vitória tão expressiva no primeiro turno e desejo muito boa sorte. Obrigado, nesse grande desafio que é o de comandar a administração da maior cidade do país. Obrigado, Maria Lídia. Muito obrigado. Agora, Dória, vamos começar com o assunto do dia, a eleição do presidente americano Donald Trump, que teve um discurso como uma pessoa que se apresentava como empresário, como gestor e que tinha um perfil muito diferente do político convencional. A que você atribui? Peço licença para chamá-lo de você. Claro. Aliás, sinto-me com licença em função do que você disse anteriormente, que não quer ser chamado de prefeito, senhor, de prefeito, senhor, nem de excelência, nada. Não. João. Então, João. Então, voltando, a que atribui o sucesso de Donald Trump? Olha, é um conjunto de fatores. Primeiro, o cansaço. Na América, como no Brasil, as pessoas têm um cansaço em relação aos políticos tradicionais. Eu diria os políticos que fazem a má política. Não estou dizendo que Hillary seja a má política, mas houve um cansaço e ele soube capitalizar muito bem o seu discurso de gestor, de administrador, de um empresário vindo para a vida pública. Segundo, sob certos aspectos, ele defendeu os americanos. Ele fez um discurso voltado para os americanos, a defesa dos brancos, a defesa do emprego, da oportunidade e prosperidade para os americanos, e isso sensibilizou uma camada expressiva da classe média norte-americana. E talvez o terceiro aspecto, não querendo diminuir a importância de Hillary, ele não teve um adversário com, eu diria, o punch, usando até uma expressão em inglês, a força necessária para vencê-lo. Agora, a vitória de Trump é prenúncio de quê? Eu não vejo um prenúncio de um mau período do ponto de vista da internacionalidade. Muitas pessoas preocupadas, relação dele com a América Latina, relação com o Brasil, relação com outros países. Eu morei na América, eu estudei nos Estados Unidos, morei em Washington, na Georgetown University. Eu conheço um pouco o establishment americano. É muito difícil para um presidente eleito da maior nação do mundo, economicamente falando, ter rupturas como muitas que ele propôs durante os seus discursos enquanto candidato. O meu sentimento, Maria Lídia, é que ele vai se ajustar um pouco mais a estes conceitos, a importância, a dimensão do cargo, o valor do que fala, os cuidados necessários ao administrar a maior economia do mundo e a reverberação disso. Então, eu vejo com mais, eu diria, cautela do que pavor, do que medo. Eu acho que, cautelosamente, ele também vai encontrar um caminho que será um pouco diferente daquele discurso mais histriônico e mais radical que fez em alguns momentos da campanha. E no dia seguinte da sua eleição, o Washington Post publicou uma notícia em que estabelecia uma semelhança do seu perfil, prefeito eleito de São Paulo, com Donald Trump. A começar que ambos tiveram assim, um início de grande visibilidade com aquele programa, O Aprendiz. Depois, o fato de serem empresários muito bem-sucedidos e de fazerem questão de dizer que não eram políticos, e sim empresários. E, além disso, surfarem na onda desse cansaço, da exaustão da política tradicional. O que eu quero saber é se João Dória se identifica com Donald Trump, se aceita ser chamado Trump brasileiro. Maria Lídia, olha, eu agradeço a comparação, mas declino. Eu não tenho nenhuma semelhança com os princípios do Trump. Respeito, ele é presidente eleito democraticamente dos Estados Unidos da América. O meu grau de semelhança, para citar um exemplo americano, chama-se Michael Bloomberg, que foi prefeito de Nova York, empresário, bem-sucedido, deixou o controle das suas empresas para ser prefeito de Nova York. Começou lá embaixo, ninguém acreditava que ele pudesse ser eleito, foi eleito, depois foi reeleito 2 vezes prefeito de Nova York, reeleição que eu não desejo aqui para a prefeitura, não vou disputar a reeleição, em hipótese nenhuma, mas a minha referência, este sim,
para a minha satisfação, chama-se Michael Bloomberg. Agora, trazendo para as questões de São Paulo, a partir de Nova York, Michael Bloomberg. Primeiro com a indumentária. Você já disse que não vai querer saber de gravata. Tá, né? Abolida a gravata. Aboliu a gravata. Por que essa opção, assim, por um visual mais casual? Eu acho que as pessoas têm a expectativa de uma boa gestão. E uma boa gestão não exige gravata, exige inteligência, capacidade, trabalho. Há, evidentemente, ter uma certa compostura. É um cargo importante, seja São Paulo, a maior cidade brasileira, terceira maior capital do mundo, a maior da América Latina, mesmo que fosse uma outra cidade, há que se ter uma certa compostura, mas não precisa gravata. Nós estamos vendo um clima tropical. Então, será abolida a gravata em todas as áreas da Prefeitura de São Paulo. O que nós vamos exaltar é eficiência de gestão, Maria Lídia. Sermos eficientes, prestadores de serviços, servidores públicos. Falando, como eu disse, em Nova York, hoje há um destaque, acho que foi no Estadão, para a questão do Parque do Ibirapuera, Isso. que é um orgulho de quem mora em São Paulo, o Parque do Ibirapuera. Tão grande, tão bonito e que as pessoas usufruem. Né? E como vai ser essa gestão, essa administração eficiente do Parque do Ibirapuera? Vai ser privatização, vai ser concessão, vai seguir modelo do Central Park? O que exatamente vai acontecer? Maria Lídia, concessão. E vamos usar exatamente o modelo do Central Park. Poucas pessoas sabem, o Central Park é uma administração privada. A Prefeitura de Nova York contribui, mas tem uma participação pequena, minoritária. Ele tem o que é equivalente aqui no Brasil a uma OCIP, que administra este parque, que representa um investimento muito grande. O Central Park são mais de 100 milhões de dólares ano para administrar. Quer dizer, um grupo parque. De pessoas? São pessoas, são voluntários, inclusive Donald Trump. Um dos maiores doadores para a manutenção do Central Park é o Trump, é o Donald Trump. Inclusive aquele ice skating rink, aquele rink de patinação Sim. de gelo que funciona durante o inverno, é patrocinado pelo Trump, pelos hotéis Trump, organizações Trump, mas além disso ele contribui também para um fundo que administra o parque. O que nós vamos fazer no Ibirapuera e todos os parques da cidade, não é só o Ibirapuera, que como você falou é o símbolo maior dos parques da cidade, inaugurado no 4º centenário de São Paulo. Mas o Ibirapuera e todos os demais parques serão concessionados. Concessão, para você que gosta do Ibirapuera e outros parques, não significa privatizar, e muito menos cobrar ingresso para você acessar ao parque, mas melhorar a qualidade do parque, melhorar a vigilância, portanto a segurança, a iluminação, as quadras poliesportivas, a vegetação, os cuidados ambientais, a construção de novos banheiros, o aprimoramento dos serviços já existentes, a melhoria da qualidade da oferta de alimentos e bebidas, preservando inclusive os concessionários que lá estão, as cooperativas que são corretas e boas. Que é uma ansiedade que eles já expressaram. Pois é, mas eles podem ficar tranquilos, porque eles serão aproveitados exatamente nessa nova gestão. Aquele que receber a concessão poderá, até pela modelagem que vamos fazer, dar prioridade àqueles que, como cooperativa, desejarem continuar trabalhando no Parque do Ibirapuera. E vamos ter este e outros parques concessionados. Teremos pequenas ações de publicidade que, legitimadas, não vão violentar a lei Cidade Limpa, mas vão oferecer melhores condições. Sem poluição visual. Não é preciso. Você fazendo tudo de forma discreta e eficiente, você não polui. O exemplo disso são os pontos de ônibus em São Paulo, feitos no início da gestão, quer dizer, entregues na gestão do Kassab e realizados na gestão Fernando Haddad. Não há nenhuma poluição visual, são bonitos, são bons, protegem as pessoas, iluminam, dão segurança, melhoram o aspecto visual da cidade. Não é preciso ter essa paura, esse medo da publicidade, principalmente quando ela é feita em benefício comum. Vou te dar um outro exemplo, e até revelando isso em primeira mão aqui para os seus telespectadores do Jornal da Gazeta. Banheiros públicos. São Paulo é uma cidade sem banheiros públicos. Não tem. Você não pode dizer, bom, são horríveis. Não existem banheiros públicos aqui. Se você depender disso, você vai ou a um shopping center, ou a uma loja, ou um café, um bar, ou um restaurante, porque fora disso você não vai encontrar. Não existem. Ou nos eventos, aqueles químicos que são colocados. Que são horríveis. São horríveis. Nós vamos fazer uma concessão de banheiros públicos para a cidade de São Paulo, banheiros permanentes, que serão limpos, iluminados, seguros, com os equipamentos de higiene, com limpeza, concessionados a uma empresa privada, como acontece na França, como acontece na Alemanha, só para citar 2 exemplos, e eles terão publicidade discreta, mas numa arquitetura bonita, oferecendo um serviço que hoje não está disponível
aos cidadãos. É assim que nós vamos fazer a administração inteligente e inovadora na cidade de São Paulo. Bom, falando em paura, em medo, os servidores municipais. Outro dia você mesmo disse que não haveria reajuste salarial para os servidores municipais no ano que vem. E disse que isso não aconteceria porque não havia, porque a prefeitura não tem condição. Muito bem, hoje eu li que não é bem assim, que aqueles acordos que já foram feitos, aprovados na gestão Haddad, que estão previstos no orçamento, eles serão cumpridos. Claro. E aí vários dos sindicatos de servidores já se arrepiaram, e aí entra a palavra paura e medo, e se a categoria deles não foi contemplada com esse acordo, eles vão ficar na mão? Então a minha pergunta é: como é que vai funcionar o princípio da isonomia na sua gestão? Olha, todos serão tratados igualmente? Sim, mas dentro de critérios de responsabilidade fiscal. Você não pode ser um irresponsável assumindo a Prefeitura de São Paulo dizendo: todos serão aumentados. Tudo é preciso ter gestão e eficiência. Aquela informação do programa Roda Viva, que aliás você assistiu e muitas pessoas aqui acompanharam na TV Cultura, eu respondi explicitamente a uma pergunta e não a complexidade da pergunta. Por isso esclarecemos hoje, em especial no jornal Folha de São Paulo, que o que está previsto em orçamento elaborado pela gestão Fernando Haddad, nós vamos cumprir, obviamente. Aonde ali as categorias estão amparadas e protegidas para o aumento, vamos atender. Aonde não está, vamos estudar. Portanto, não há razão para... Vai aplicar ao menos o fator inflacionário? Vamos estudar. Os que não estiverem ali contemplados, nós vamos estudar, fazer análise criteriosa e cuidadosa. E justa. Agora, porque entra muito esse critério de justiça, né, Dória? Sempre. Porque, sabe, um reajuste para umas categorias, porque tiveram a sorte, né, de ter sido contempladas na gestão que está terminando e as demais ficarem de fora, aí entra... né? Esse raciocínio que e por que eles e não eu. É preciso também ter a seguinte consciência. A prefeitura, como todas as prefeituras do país, e os governos também, aliás, você está assistindo isso, tiveram uma queda extraordinária de arrecadação de recursos, fruto de uma recessão econômica. Já falamos sobre isso aqui, como resíduo do governo do PT, governo Lula, governo Dilma. Eu não quero ficar aqui analisando o passado, mas entregaram de presente para o país a pior recessão econômica da história brasileira. 12 milhões de desempregados. Maria Lídia, São Paulo tem 2 milhões de desempregados, a capital. Tem 3 milhões de subempregados. Tem 5 milhões de pessoas que recebem menos do que um salário mínimo para sobreviver. Aqueles que estão empregados, seja no setor público, seja no setor privado, já têm pelo menos uma alternativa de renda para, tanto no âmbito do seu salário quanto dos benefícios, para quase a outra metade da população que nada tem. Então é preciso ter cuidado e ter zelo. Nós vamos estudar o tema com atenção, com carinho e principalmente com responsabilidade. Bom, sem dúvida, já está claro que há uma abertura para estudar. Agora... E valorizar, se você me permite, muito rapidamente, valorizar os 135 mil servidores públicos da cidade de São Paulo e mais os terceirizados também. Gente boa, eles serão valorizados, serão, eu diria, conquistados do ponto de vista de poderem fazer o que muitas vezes não tiveram chance nos últimos anos. Dória, aquela expressão que você usou, que a prefeitura não tem condição de atender todos os pleitos. Então, esse não ter condição, Fernando Haddad deixa uma herança maldita? Não, não deixa. Eu tenho tido uma relação muito republicana com o prefeito Fernando Haddad e o processo de transição tem sido bem feito, aliás, exemplarmente bem feito, tanto da parte dos que vão entrar, capitaneados pelo prefeito João Dória e também pelo Bruno Covas, que é o nosso vice-prefeito, quanto pelo Fernando Haddad, atual prefeito, e toda a estrutura da Prefeitura de São Paulo. Nós vamos fazer uma transição exemplar para o país, democrática, republicana, aberta e transparente. Não teremos interrupção de nenhum serviço na cidade, nenhuma ação da cidade será interrompida, nem aquelas prioritárias, por exemplo, ligadas às chuvas de verão, que lamentavelmente sempre vão ocorrer, são intempéries, não estão sobre a disciplina organizacional e administrativa de nenhum prefeito, São Pedro é que manda. Nenhuma dessas atitudes preventivas serão interrompidas. O prefeito tem tido um comportamento exemplar e os demais membros da prefeitura também.
A última questão, muito rapidamente, porque eu já fui avisada que o nosso tempo chegou ao limite, mas a questão da velocidade na cidade e nas marginais. Você já disse que vai reverter aquela medida de Fernando Haddad de redução da velocidade. Haddad insiste e mostra, pesquisas que mostram, a queda do número de acidentes e mortes, principalmente nas marginais. E ele falou uma coisa muito forte, ele chamou atenção e disse que é um crime doloso criar condições para que aconteçam acidentes e mortes. A minha pergunta é se vale esse risco, João Dória, se você vai assumir a responsabilidade criminal se depois de aumentar a velocidade nas marginais, acontecer a elevação do número de acidentes e mortes. Maria Lídia, eu vou precisar de um pouquinho de tempo para responder. Então, primeiro, não sei se o prefeito falou exatamente isso ou não. Creio que não, até. 2, eu não fui criado e nem fui um gestor na minha vida privada com medo, com paúras e sob pressão. Eu sempre fui uma pessoa corajosa e absolutamente dedicada a estudar e implantar. Eu fiz o sucesso da minha vida empresarial assim. Então eu não tenho medo de nada, muito menos de ameaças. Nós estamos falando de vida, isso não é temerário? Não, não é temerário, Maria Lídia, evidentemente com responsabilidade. As velocidades internas em avenidas, ruas, alamedas da cidade serão mantidas como estão, salvo um outro caso que exigir uma atenção específica a se verificar. Nas marginais Tietê e Pinheiros, nos 46 quilômetros das duas marginais, as velocidades serão alteradas aos que estavam anteriormente. Vão para 90, 70 e 60 e a primeira via será mantida em 50 km por hora, que é a via de acesso às transversais e de acesso às marginais. A sinalização será alterada, ela será implementada na sinalização eletrônica, que hoje ela é muito pequena, que são os grandes sinais eletrônicos controlados digitalmente por computador, e teremos campanhas educativas também, coisa que não foi feita na atual gestão. Você sabe qual é o principal fator de acidentes com vítimas em São Paulo? Não é a velocidade, é o telefone celular. 72% dos acidentes com vítima da cidade de São Paulo ocorrem pelas pessoas estarem usando aparelho celular, em voz ou em dados. E a segunda razão também não é a velocidade, é bebida alcoólica. Bom, João Dória, nós temos assunto para mais de um dia. Mas eu sou obrigada, já está convidado, está feito o convite, esperamos que retorne e agradeço muito a clareza com que expõe suas ideias e responde às questões que colocamos. Obrigado, uma boa noite, obrigada e mais uma vez, muito boa sorte. Obrigado, Maria Lídia. Obrigado.